No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Evangelho perdoe os nossos pecados. Chuva que lava é como fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrarmos a Páscoa do Senhor. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo no nosso meio e sempre continuou vivo, porque nós, através da nossa fé, porque nós estamos aqui hoje acreditando que Ele ressuscitou dos mortos, que a morte não teve poder sobre ele. Então, só recapitulando aí essa trajetória que nós estivemos e passamos nesse período aí da Quaresma, aí nós ficamos aí nos preparando esses 40 dias para esperarmos a Páscoa do Senhor, também mudar muitas atitudes errôneas na nossa vida,
mudar os nossos comportamentos, que muitas vezes não agradam a Deus, não agradam a nossa família, mudar os comportamentos que andávamos por caminhos errados, e Deus nos chama à conversão, Deus nos chama à mudança. Então, no deserto, Jesus ficou esses 40 dias, e nós sabemos que o deserto ali é um lugar de oração, um lugar para meditar, mas também ali é um lugar também daquele que o tentava, aquele tentador, aquele que de qualquer forma, de qualquer maneira, queria que Jesus dobrasse os joelhos diante dele. Jesus então, ele, enviado pelo Pai, sabendo da sua missão, sabendo do seu caminho, Jesus não fez acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Deus conosco. Então, a partir deste momento, do tempo de Quaresma, nós nos preparando para a Páscoa do Senhor, nós então entramos nesta Semana Santa, que nós vivemos a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E ontem nós celebramos a vigília pascal, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive. E ontem foi um dia do ano, que nas missas, celebrações, são uma celebração que é a maior de todas, que tem várias leituras. Inclusive nós temos as 7 leituras do Antigo Testamento e 2 leituras do Novo Testamento. E ali então foi feita a vigília pascal, abençoando o fogo. Depois acendemos-se o Círio Pascal. O Círio Pascal, que significa o Cristo ressuscitado, o Cristo que vem ao nosso encontro, é essa luz que nunca se apaga. E é por isso que, quando nós fizemos a aspersão em vocês, foi com essa água que foi abençoada na vigília pascal. Foi com essa água que ela foi santificada na vigília pascal. E hoje, nós aqui, no dia do Senhor, nós olhamos aí, pegamos a primeira leitura, o Atos dos Apóstolos, escrita aí por Lucas, e que Pedro diz, na sua conversa com aquelas pessoas da sua época, Pedro então diz: vocês viram o que fizeram com Jesus? Eles o prenderam, o maltrataram, bateram nele e o mataram e o crucificaram. Então, a partir desse momento, Pedro vai dizendo, vai falando que ele e seus amigos, eles viram tudo isso, vivenciaram tudo isso, e falaram que viveram com Jesus na sua caminhada, na sua trajetória, vendo Jesus fazendo milagres, curando as pessoas, ressuscitando pessoas, estando com aquelas pessoas, e aquelas pessoas que gostavam dele, e muitos ali foram os que o entregaram à morte. Então Pedro vivenciou tudo isso. Ele disse ainda que Jesus ressuscitou dos mortos, porque ele viu através da sua fé, através daquele momento aí que ele presenciou tudo. Então Pedro, como anunciador, ele vem dizendo, vem falando até hoje para cada um de nós, que nós temos que acreditar, porque nós somos cristãos católicos, e através da nossa fé
nós acreditamos que o Senhor ressuscitou. E hoje Pedro deixa essa mensagem para nós, para cada um de nós, para que e como nós estamos fazendo esse anúncio do ressuscitado. Como que é que nós estamos anunciando o Cristo na vida das pessoas? Porque para nós sabermos e ouvir da época de Jesus até hoje que Cristo ressuscitou, foi através das Escrituras, foi através das pessoas falando umas com as outras, anunciando o Cristo ressuscitado. E hoje Pedro, ele pede para cada um de nós sermos também anunciadores da palavra de Deus, anunciarmos o ressuscitado. Muitas vezes nós anunciamos o Cristo ressuscitado mandando aí uma mensagem no WhatsApp, mandando fotos no WhatsApp, mas isso não é e não basta. O anúncio nosso, ele tem que ser presencialmente, ele tem que atingir o coração da pessoa, porque a gente bem sabe que quando nós olhamos o WhatsApp, muitas coisas que nós vemos ali, nós não damos interesse, nós nem olhamos e às vezes deletamos as mensagens. Então Pedro quer que nós saímos do nosso comodismo da igreja para anunciar a palavra de Deus e não ter medo de anunciar a palavra de Deus, mesmo que soframos retaliações na nossa vida. Hoje a gente vê que em muitos lugares públicos já retiraram até a cruz, né? E às vezes as pessoas não podem nem falar com as outras. Quando a pessoa vai despedir uma da outra, vira para assim, vai com Deus. Às vezes está até proibido de falar essas coisas. Então quando nós fazemos isso, é porque nós estamos tirando Deus da nossa vida, afastando Deus da nossa vida. Nós temos que anunciar Jesus Cristo, é no nosso emprego, principalmente na nossa casa, e muitas vezes somos divididos por decisões, muitas vezes somos divididos porque aquela casa, um não conversa com o outro, a esposa brigada com o marido brigado com a esposa, os filhos não combinam com os pais não combinam com os filhos, e o que está faltando ali é o amor de Deus ali naquele momento. E faltando muito mais ainda para aquelas pessoas que vão e fazem mal aos outros. Nesses últimos dias aí, nós sabendo aí, olhando dentro dos noticiários, essas pessoas que entram nas escolas, atiram nas crianças, atiram nos professores, atiram naquelas pessoas que estão ali trabalhando, fazendo a sua missão, dando testemunho da fé, e ali entram pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, não conhecem a palavra de Deus, mas Deus fala para cada um de nós, Ele nos espera a nossa mudança todos os dias, porque o coração dessas pessoas ainda tem muita maldade, como teve também o coração de Judas, quando Jesus esperou a ele todo o tempo para que ele pudesse mudar, para que ele não fizesse aquilo, não entregasse Jesus às autoridades. Por que Judas não se converteu? Porque desde que ele caminhava, conhecendo Jesus, o seu coração estava cheio de pecado. E até acontecer aquilo, trair Jesus por 30 moedas de prata. E naquela época, 30 moedas de prata era o valor que se comprava um escravo. Judas, então, a partir do momento que ele se arrependeu,
o seu arrependimento também foi a morte quando ele se enforcou. Então, que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa vida, da igreja, e vamos anunciar o ressuscitado na vida das pessoas. E nós pegamos aqui o Evangelho de hoje, é o Evangelho que nós já conhecemos, né? Que fala do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então, naquele dia, naquele domingo, naquele momento, Maria Madalena, de madrugada, sai para ir ao encontro de Jesus no túmulo. Então, quando ela chega lá, o túmulo estava aberto, não tinha mais ninguém ali. Maria Madalena então vê aquilo, olha e volta correndo onde estavam os discípulos, onde estavam os amigos de Jesus, e diz: roubaram o corpo do Senhor, ele não está mais no túmulo. Pedro então, e o discípulo que Jesus amava, que era João, ele então, os dois saem correndo para testemunhar aquele fato, testemunhar ali aquele acontecimento. Os dois então saem correndo, Pedro e João. Pedro já mais de idade, João correndo mais novo, né? Correndo mais na frente. Então Pedro um pouco mais para trás. João então chega primeiro do que Pedro. Ele olha, mas não entra no túmulo. Ele não entra por quê? Por um sinal de respeito também a Pedro, porque Pedro ali era o líder para eles. Então, a partir do momento que Pedro então entra, ele realmente vê que o Senhor não está ali. Depois o outro discípulo também entra no túmulo e vê ali as vestes de Jesus jogadas ali em cima da mesa, no chão. E o pano também que estava na cabeça de Jesus, cobrindo a cabeça de Jesus, também estava ali do lado. É muito interessante que naquela época, quando o Senhor, ou um senhor que tinha seus escravos, que tinha seus serviçais, quando ele estava almoçando e ele tinha que sair naquele momento do almoço, ele pegava o guardanapo, deixava enrolado perto do prato, e aquilo significava que aquele momento não era para se desfazer do seu almoço, porque ele iria voltar. Ele iria voltar para terminar o seu almoço. E é por isso que este pano que estava na cabeça de Jesus e deixado ali de lado, significava que Jesus também iria voltar. Então, Jesus ele cumpre o que ele prometeu: ressuscitar no terceiro dia. Então hoje, meu irmão, minha irmã, que nós possamos também correr ao encontro de Jesus. Correr, eu digo, não é a gente sair daqui correndo, não. Porque se eu sair daqui correndo e descer a escada ali, vocês podem ligar para o SAMU, aí eu já vou dar um infarto. Então não é correr, é nós agirmos com rapidez, é nós agirmos mais rápidos, porque o mundo está carente de oração, o mundo está precisando de muita oração, e também vivermos a caridade, que é o que o Papa Francisco nos pede e a Igreja nos pede. O mundo está precisando de muito amor, mas é amor verdadeiro, um amor puro, um amor de Cristo, não esse amor que o mundo nos oferece, não esse amor que o mundo nos dá, que hoje nós estamos de bem e amanhã nós estamos brigados, estamos discutindo um com o outro. É por isso que
segunda leitura, São Paulo escreve à cidade de Colossos, aos Colossenses, diz: olha, não se apeguem às coisas terrenas, e sim às coisas celestes. Aí nós podemos pensar assim: mas por que não nos apeguemos às coisas terrenas? Não podemos nos apegar às coisas terrenas. São Paulo quer dizer, ele não está dizendo para cada um de nós, para nós não termos alguma coisa, um carro, uma casa. Não é isso. O que São Paulo quer dizer para nós, e diz também para aquele povo ali, para nós não nos apegarmos às coisas do mundo. E as coisas do mundo são a ganância, a ignorância, o poder, a prepotência, para que nós não nos agarremos a isso, porque querendo ou não são vocês que não, viu gente? Tem muitas pessoas aí fora, tem muitas pessoas por aí que se acham melhor do que as outras, e na realidade nós somos todos iguais diante de Deus, porque quando nós também vamos celebrar a nossa Páscoa, nós somos pó, nós vamos virar pó, porque nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para a casa de Deus, porque Ele nos acolhe, porque Ele tem uma morada para cada um de nós. E hoje nós, como na ressurreição de Cristo, nós também lembramos do nosso batismo, somos batizados e somos chamados a ser mensageiros de Deus. E hoje nós vamos batizar essas duas crianças, que hoje elas vão fazer parte da família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé, vamos invocar